Boa noite. Bora lá, chamar as amigas aqui. Oi, Oi, Dali. oi! Gente, deixa eu ver aqui se a minha make ficou boa pra falar com vocês. Tá Ficou! linda. Ah, agora sim. E aí? E aí, gatas, Saudade de garotas, vocês! tudo bem com Tudo vocês? ótimo, graças a Deus. Saudade. Saudade! Oi, Rob. Olá! Peraí que eu tô ajeitando aqui. Gente, hoje vai dar pano pra manga, hein? Hoje vai Vai, ferver. vai ser muito Sugestão bom. de uma das seguidoras lá do Reinvente jogou pra gente uma bomba para ver se o É, Reinvente está preparado para resolver e a resposta é que sim. A gente, a gente vai resolver aqui um caso clínico com vocês que é bem complicado do ponto de vista da medicina ocidental e da medicina chinesa também, né, Ana? Conta pra gente aí. Eu tô abrindo aqui o caso, só um instantinho, mas é bem desafiador mesmo, né? A, a, a colega, ela colocou de um caso em repetição, né? De um assunto, de um problema que se repete aí na vida da pessoa e que trata-se aí de uma tromboflebite. E ela já deve estar fazendo alguma coisa pelo caso, mas que não, enfim, não tem, ela está com dificuldade de controlar o evento, apesar de que tromboflebite é um diagnóstico da medicina alopática, da medicina convencional, e que a gente tem algumas leituras aí com relação à medicina chinesa. No entanto, a gente sabe que dentro do método Reinvente, a gente precisaria de mais outros dados importantes, como a gente sabe, né, que a gente na inscrição dos casos, quando a gente faz a discussão, a gente pede foto da língua, a gente pede outros dados que são importantes também com relação à teoria dos cinco movimentos. E aqui a gente vai ter uma amostra, uma demonstração do que é possível fazer online, porque é assim, a gente já viu o caso aqui, é bem palpável no sentido do atendimento remoto, independente de onde essa pessoa esteja, se ela chega com esse problema, com essa demanda, a gente consegue sim indicar uma limitação, porque o caso demonstra um desequilíbrio energético sensível às intervenções do método Reinvente. E, inclusive, o que é interessante seria mesmo essa pessoa incrementar, mesmo que fosse um atendimento presencial, mesmo que não fosse um atendimento online, outras técnicas que não só o agulhamento, que não só a acupuntura, porque trata-se aí de acordo com as informações que a gente tem aqui, mesmo com o uso de anticoagulante, mesmo com o uso de alopatia, que é indicado, claro, a pessoa mantém ainda aí o quadro em repetição, sendo que ela fala assim, que existe uma evidência de muito calor, muito fogo e pouca água, e dá aqui informações de cirurgia de refluxo, que sente muita dor no ponto BP6. Ainda acredita que a disfunção está no elemento terra, ela fala aqui, que ela acha que é a origem do problema. E também que ela acredita que o elemento madeira está em excesso por uso de bebida alcoólica e por estresse. E aí ela fala assim: o que vocês me dizem? Pois A é, gente diz então, muita coisa. A gente diz Diz muita muita coisa coisa. desse caso aí, né? a Claro gente que, diz. Como a Ana falou, né? Faltam alguns elementos para a gente poder fechar um diagnóstico, assim, né? Com clareza, como a língua, o pulso, enfim, aquele contato ali que ela tem do paciente, mas a gente pode aqui tentar dar uma ajuda, né? Como a Ana falou, uma clareada aí nesse processo e dar uma pequena demonstração de como a gente atenderia esse caso. Com Eu acho certeza. E assim, aí, como eu falei, recurso né? não falta. Eu acredito assim que tratar esse caso só com agulha
não vai ter um resultado tão rápido se a gente não incorporar outras técnicas importantes, mesmo sem ver a língua, tá? Só ligar o ar-condicionado, pode ir falando aí. Com certeza, porque ela, com as descrições que ela traz, e assim, porque mesmo sendo uma doença ocidental, né, ainda assim a gente tem paralelos que a gente consegue fazer com a medicina chinesa, né? E aí, dentro das possibilidades diagnósticas, é claro que isso não está fechado e a gente vai observando em outras questões, em outros pontos, até no aspecto emocional, que não foi muito explicitado, né, na descrição do caso, a gente vai conseguindo pegar outras dicas, né? Como que é feito o diagnóstico dentro do método Reinvente? A gente utiliza principalmente a queixa do paciente de uma maneira geral e também outros sinais clínicos, que são, por exemplo, a língua, todo o histórico dele, os hábitos alimentares, como que anda esse emocional, né? Quais são as questões que desconectam ele com mais frequência, né? Como que vai também os intestinos, o sono, enfim, todos os aspectos que a gente sabe que influenciam muito energeticamente. E a gente combina isso, né? Tudo nesse balaio e consegue, a partir disso, fazer diagnósticos bastante assertivos, ainda que a gente não esteja do lado do paciente, ainda que a gente não observe o pulso, que também é uma ferramenta diagnóstica importante, ainda assim a gente consegue fazer diagnósticos muito efetivos e com resultado que é visível, né? Eu já tive casos assim do paciente com uma sessão online melhorar tremendamente, né? E falar o que aconteceu, né? Eu falei, não aconteceu nada, aconteceu você na sua vida. Porque o método Reinvente se coloca o nosso paciente como um promotor da própria saúde. A gente educa o nosso paciente para que ele consiga ter autonomia sobre a própria saúde. Essa é a medicina do futuro. Não só a gente está falando de medicina chinesa, como também medicina ocidental. A medicina do futuro é o nosso paciente ter autonomia para resolver as questões dele. Claro que com orientação de um profissional que vai direcionando ele pouco a pouco. Mas depois que você faz essa educação do seu paciente, ele vai vir para você com queixas muito menores, né? Então, com questões muito mais simples de resolver, porque a alimentação dele já está ótima, né? O emocional dele já está muito mais estabilizado com aromaterapia ou com florais. Ele já consegue respirar melhor, consegue ter foco, consegue se desprender de questões que ficavam prendendo ele lá no passado, com a reprogramação mental e com a respiração guiada. Tava respiração e reprogramação, tudo aqui. Enfim. Respiração. Reprogramação. Então, assim, a gente juntando tudo isso, a gente consegue trazer muita efetividade para o tratamento. O nosso paciente ganha 2 vezes. Ganha do ponto de vista que ele melhora da queixa que está aguda dele. E ganha do ponto de vista que ele se torna um paciente autônomo. Exatamente. Então, e o mais interessante é que dá para associar técnicas, né? A gente associa. Então, por exemplo, a respiração aromática, pode dizer, a respiração junto com a reprogramação pode ser associada, inclusive, à aromaterapia, que aí o efeito é fantástico, né, Rob? Isso, exatamente. O que eu ia dizer é o seguinte, é que a autonomia, ela é muito importante porque faz parte da medicina chinesa, né? A gente não quer fidelizar o paciente, a gente quer ajudá-lo a se compreender melhor, entrar em harmonia e entender que ele é o agente da própria cura. Então, isso é muito importante. E o que a gente está falando aqui desse método é você associar terapias integrativas à acupuntura, por exemplo, mas todo sob o mesmo olhar da medicina chinesa. O diagnóstico é sempre baseado na medicina chinesa. Essas técnicas vão sendo associadas a esse olhar. Então, tanto a aromaterapia, o floral, tudo que a gente vai falar aqui hoje, sempre baseado na análise da medicina chinesa, que é o que faz mais sentido para a gente, porque tem esse olhar realmente integrativo, né, de olhar para o ser humano como ele de fato é. Corpo, emoção e mente interligado. Eu costumo dizer assim para os meus pacientes. Você não sente fora desse corpo e nem pensa fora dele. Então, tudo que está acontecendo no físico é resultado dessa integração, desse conjunto. Por isso, a gente tem que ter um olhar para todos esses aspectos. E, às vezes, o que acontece muito com os profissionais é que se especializa tanto na acupuntura, fica com foco tão físico,
que esquece que sim, a medicina chinesa é o conjunto, é integrativa, não é esse olhar apenas físico. E às vezes essa limitação que a gente vai entrando no automático restringe na hora de pensar em como continuar ajudando o paciente agora nessa fase de pandemia. Quando existe a possibilidade do atendimento online, do teleatendimento, e todo mundo fica meio perdido. E o que eu faço agora? De que forma eu vou poder continuar ajudando meu paciente? De que forma eu vou poder continuar exercendo a minha profissão se eu não posso ir para o consultório? Né? Então, a ideia é que a gente possa contribuir um pouquinho nesse sentido também hoje, de mostrar como é possível fazer o teleatendimento com medicina chinesa, associando as terapias integrativas e a essência também da medicina chinesa, como é o caso da dietoterapia e da respiração, para que possa continuar dando essa assistência, porque afinal, não é, meninas? Mais do que nunca as pessoas estão precisando de mais que a gente pode contribuir. Com certeza. Bom, então vamos mostrar como é que funciona o método Reinvente-se aqui para as pessoas na prática. Como é que a gente faz para ajudar os nossos pacientes, mesmo quando eles estão distantes da gente? Vambora! Vamos embora, então. Bom, então, como a Ana já falou, né, é um caso de tromboflebite. Falei certo? Uhum. É um caso em que quem relata diz que acredita que o desgaste esteja no elemento terra, e a pessoa também relata refluxo, né? Então, quando eu penso nessas questões, eu vou pensar aí que essa pessoa, por conta desse calor, né, ela vai ter uma alteração do Shen, muito provavelmente seja uma pessoa agitada, né, a mente não pare. Então, a gente vai precisar clarear esse calor, a gente vai precisar desanuviar essa mente, até porque a gente não quer que essa desarmonia se retroalimente, continue se mantendo, né? Além disso, a gente vai ter que harmonizar o Qi e o Shui, né? A gente vai ter que fazer com que essa circulação aconteça de uma maneira adequada. Como ela bem disse, a gente vai ter que atuar no elemento terra, né? Harmonizando o Qi do baço também, mantendo os níveis adequados. Porque como ele também tem um histórico de alcoolismo, isso vai debilitando uma série de órgãos. E é como se a gente derrubasse um dominó, sabe? Um vai afetando o outro, e quando a gente vê, o estrago está feito e ele está aí instalado com uma questão que vem se repetindo ao longo dos anos, né? A gente vai ter que harmonizar esse coração, né? Porque é ele que é responsável pela circulação desse sangue. Então, a gente precisa que esse coração esteja funcionando adequadamente para evitar que esse calor também acenda. E, enfim, vamos refrescar aí esse nosso paciente, trazendo harmonia para a mente, para o baço, para o coração e também para o fígado dele, né? Então, quando eu falo de dietoterapia, que essa é a minha área no Reinvente-se, né? Eu falo sempre que dietoterapia tem que ser sempre a base da medicina chinesa, porque é a partir desse Qi que a gente consome que a gente vai conseguir fazer todas as outras funções. Então, se o nosso consumo alimentar não está adequado, nós vamos ter desarmonias resultantes disso. Isso não tem como fugir, a gente bem sabe. Comer uma coisa que te faz mal, que você sabe que faz mal para você, o resultado é sempre o mesmo, é você passando mal. Então, não dá para a gente fugir. Então, a gente precisa ter uma alimentação adequada. E quais são os primeiros passos para essa alimentação adequada? Tirar daí coisas que não estão fazendo bem para esse paciente. Então, por conta desse calor, muitas vezes ele está buscando alimentos gelados e crus. Isso não beneficia a digestão dele. Não quer dizer que ele tem que comer todos os alimentos quentes fervendo. Não, mas buscar uma neutralidade na temperatura vai ajudar bastante ele. Fora isso, a gente tem que evitar, obviamente, as bebidas alcoólicas, né, tentando trazer a consciência para esse paciente do desgaste energético que ele está provocando no próprio corpo, para que isso não se repita. A gente também vai ter que pensar na questão dos laticínios, das farinhas, porque isso pode aumentar a umidade, vai piorar a situação inflamatória que ele já tem instalada. Açúcar e os alimentos gordurosos, eles também vão atrapalhar nesse sentido de gerar calor e umidade. Então, são coisas que a gente já tem que tirar da alimentação. E aí, eu pensei num primeiro momento, a gente começar com as sementes de chia e gergelim preto,
que têm um movimento ascendente e acabam acalmando a mente. Então, tira primeiro esse paciente desse estado de calor constante, de agitação mental, inclusive reduzindo a ansiedade, diminuindo a necessidade dele buscar outros vícios. Então, o café, o álcool, enfim, qualquer outro tipo de vício, se a gente tem ansiedade controlada, é muito mais fácil da gente controlar, por exemplo, uma compulsão alimentar, quando o paciente ele já está mais calmo, né? Além disso, eu apostaria nos goji berries, que vão nutrir o yin e o sangue. Eu acho que para ele faria muito sentido utilizar isso agora. E como chá, eu utilizaria a camomila, por ter um efeito calmante leve, ele esfria levemente o paciente. E um chá que eu dificilmente uso na minha área, né, que é a carqueja, né? A carqueja é um chá que não vai atuar especificamente no foco da desarmonia dele, vai atuar no fígado, clareando, né? Melhorando essa estase de fígado, melhorando essa circulação, trazendo uma tranquilidade. E a carqueja também vai ajudá-lo com o refluxo, harmonizando o elemento terra. Então, ele vai atuar em 2 elementos que eu acho fundamentais a gente trabalhar para conseguir trazer para o nosso paciente uma melhor qualidade de vida. Fora isso, obviamente, a gente vai atuar no baço, né? Então, fora essas coisas pontuais, a gente vai trazer toda uma alimentação que nutra esse ti do baço, que faça com que ele tenha um baço mais harmonizado, dando base para que as outras coisas aconteçam. Então, os alimentos, como eu disse, sempre mais amornados. As frutas, a gente pode consumir aí tâmaras chinesas, as tâmaras mesmo, pêssego. A gente pode pensar também nas especiarias, então semente de cominho, manjericão vão ajudar bastante o nosso paciente. As carnes em geral são muito boas para o baço. A gente deve evitar o excesso de carnes vermelhas e também que passem por um cozimento intenso. Então, o churrasco é uma coisa que é ruim, porque ela traz muito aquecimento. O método de cozimento dessa comida faz diferença. Então, os refogados, os cozimentos leves, então carne cozida, evitar fritura, que vai trazer muito calor para esse paciente. E também os legumes, né? Muito bom, todos os legumes que nascem debaixo da terra vão trazer para ele aí esse arrefecimento e a nutrição do baço dele de uma maneira geral. Então, assim, de dietoterapia para esse primeiro momento, para começar a mover as coisas, é por onde eu iniciaria. Muito bem. Bom. Excelente. Posso falar? Pode. Deve. Então, vamos lá para a parte de anatomia emocional e aromaterapia emocional também, dentro da visão da medicina chinesa. Então, como a gente viu aí, né, esse diagnóstico do paciente, a gente tem ali 3 elementos bem característicos: coração, fígado e baço bem comprometidos, né? E aí, quando a gente fala do coração, a gente teve aí, com certeza, alguma situação na vida desse paciente que deu essa desestruturada, né? Para que essas coisas todas começassem a acontecer, atingindo aí esse elemento terra, né? Esse baço que ficou bem comprometido, com certeza com relação às questões relacionadas à relação dele com ele mesmo, a relação dele com o outro, né? A forma de agir, a forma de se expressar, que aí a gente começa a entrar também ali no elemento madeira, né? No fígado, que fala muito dessa expansão, né? Dessa movimentação da minha relação, da minha criatividade, da minha coerência no mundo. E quando a gente traz isso, esses 3 órgãos, eles são muito relacionados, né? Dentro da medicina chinesa. Então, o fígado é a mãe do coração, que é mãe do baço, e um avô do outro, e ali eles ficam se retroalimentando e tentando se autorregular nesse movimento todo. E aí o que acaba acontecendo? Quando a gente não cuida, acaba tendo essa desarmonia toda. E aí, dentro da visão metafísica, que a gente traz um pouco para essa análise emocional, o que uma tromboflebite, né, pode representar na vida do paciente? Uma trombose normalmente fala de uma estagnação também emocional. Algum choque, um trauma, algo que trouxe para essa pessoa essa estagnação. São pessoas que têm uma visão muito pessimista da vida, que já tiveram uma vida um pouco mais ágil no passado e hoje, né, por conta de alguma situação, elas não conseguem ter o mesmo desempenho. E aí elas acabam tendo essa
esse jeito mais pessimista de olhar para a vida, esse jeito mais lento de se movimentar, essa desmotivação. Né? Quando a gente pensa em sangue, sangue fala para a gente da motivação máxima da vida. É o sangue que leva a nossa essência, é o sangue que leva a nossa alma, né? É ele quem leva. Se não tem sangue, não tem ti. E a gente, se não, que esse sangue fala muito dessa motivação interior. Então é uma pessoa que normalmente tem uma tendência a ser muito desmotivada e não acreditar mais em si. Então não tem essa vontade de fazer mais as coisas, né? É uma pessoa que está ali muito estagnada nesse movimento, porque perdeu isso. E aí, junte-se a isso, esse quadro de refluxo, né? O refluxo também fala pra gente dessa dificuldade que eu tenho de aceitar situações que estão acontecendo e eu não sei lidar com isso. Tolero muitas coisas e não sei expressar o meu emocional. Então, é outra questão importante. E a questão do fato da bebida alcoólica. A gente não pode dizer que se ele é alcoólatra, se ele tem alguma coisa com alcoolismo, mas que ele tem ingerido bebida alcoólica. E quando a gente olha para esse quadro todo, de alguém que está desmotivado, de alguém que não acredita mais em si, que tem essa visão mais pessimista, que não tem condições de dar um passo adiante muitas vezes, se sente incapaz, né, incompetente para realizar, ele acaba saindo, né, tendo a impulsividade, né, como a sua válvula de escape. Então ele acaba usando o álcool para tirar, né, essa clareza, tirar essa visão, né, do que ele tem dele mesmo e poder ficar um pouco mais leve para não levar essa pressão da vida. E o estresse, como bem disse ela que ele tem, provavelmente oriundo dessa dificuldade de lidar com toda essa questão emocional que ele tem, né? Se cobra muito, provavelmente, e não consegue agir, e aí é muito decepcionado, se frustra muito com as próprias atitudes, não tem coragem de olhar para si, provavelmente coloca a culpa no outro, enfim, tem muitas coisas aqui que só mesmo uma conversa com o paciente, né, numa análise ali que a gente consegue tranquilamente fazer por meio do teleatendimento, a gente consegue ajudar e trazer mais elementos para esse contexto emocional. De que maneira a gente pode ajudar essa pessoa de uma forma mais efetiva. E aí, pensando nos óleos essenciais, um óleo essencial muito legal, que eu acho que faria muita diferença para ele aqui nesse caso, é o óleo de lavanda. Porque o óleo de lavanda, ele trabalha muito, tanto o elemento madeira, como o elemento fogo. Né, ele estabiliza tudo isso, ele tira esse calor, ele drena esse calor perverso, né? A lavanda é maravilhosa nesse sentido, harmoniza muito o coração e o fígado. A bergamota, que é outro óleo que também seria uma possibilidade. Por quê? Porque a bergamota ela promove circulação do ti do estômago, dos intestinos, né? Então toda essa questão desse refluxo, desse ti acumulado, né? Relaxa e harmoniza o ti, circula o ti acumulado no fígado também, isso é muito importante para ele. E ajuda muito nessas questões de irritabilidade, de frustração, de estresse, de depressão, né? É um óleo que apazigua muito esses ânimos, assim como a lavanda. E tem mais uma sugestão que eu daria aqui, mas para um segundo momento, depois de avaliar bem a questão dele, seria o óleo de erva doce. Porque o óleo de erva doce, ele também circula o ti do estômago, é um tônico do ti do baço também, né? Um tônico também do ti do rim. E ele tem uma função específica, e eu já trago esse complemento aí da visão da medicina egípcia, no que tange a questão emocional, que é um óleo que ajuda muito a quebrar vícios, ciclos viciosos. Né? Então a gente pensa ali como ele tonifica Zi, né? E I, então ele acaba ajudando muito nesse movimento de querer se colocar, de quebrar, de conseguir vencer essa dificuldade aí, que é ficar no ciclo vicioso de algum vício que a gente tem, né? Então, seriam 3 óleos, 3 indicações possíveis, né? E dentro dessa avaliação toda aí, que a pessoa que postou, acho que está assistindo aí, eu acho interessante. Anota essas possibilidades e vai avaliar um pouquinho o caso do seu paciente e veja qual desses óleos seria o mais indicado agora nesse momento. Ela acabou de entrar aqui, eu acho, né? Entrou agora há pouco tempo. Ela entrou, eu vi ela um pouquinho Você viu antes. entrar, né? É. Gente, eu vou concordar com a Adriana, porque a voz da Dália, ela é literalmente terapêutica, é diferente da minha, tá? Porque eu tenho esse foguinho, eu converso alto, eu falo demais, mas enfim, vamos embora, esse que tem é agora mesmo. Aliás, eu estou me tratando com isso, porque eu vi um vídeo meu e eu uso muito da terapia floral, que está me ajudando demais em função desse meu viés, que é bem hitter, né? Que é o viés, o hitter negativo, que sou eu, né? Gosto de microfone, gosto de palco.
Eu e a Ana juntas nessa história aí. E eu tive uma excelente resposta com o Victor, então, assim, estamos caminhando. Agora, com relação a esse caso, que eu achei super interessante, a Dari foi falando, é sempre assim, gente, quando a gente faz discussão de caso, no método Reinvente, a Dari vai falando, eu vou falando assim, eu só vou falando assim, ó. Porque é exatamente a observação que é bem parecida com o que a filosofia da terapia floral de Eduardo Bach tem com relação a essas personalidades que aparecem mediante as evidências físicas dos sofrimentos psíquicos, mentais, do sofrimento da alma, especialmente. E quando a gente tem, eu também já partiria logo de cara na avaliação, quando a gente tem a evidência, o manifesto físico do problema, que é tromboflebite, que é um trombo em circulação sanguínea, gerando uma flebite, gerando uma inflamação, gerando calor, eu acabo tendo algumas leituras relacionadas a isso, porque esse calor e essa estase não poderiam ser manifestados em outro lugar? Por que está se manifestando na rede vascular? Por que está se manifestando ali na circulação sanguínea? Então, eu junto à fala da Aline, em que ela coloca lá no início sobre a questão do sangue, o Xue, ele também é importante para ancorar o Shen, por isso que esse paciente também vai ter esse Shen desancorado, em função dessa estase, por deficiência. E aí ele acaba tendo essa deficiência do Yin, gerando calor, talvez até um calor mais pronunciado, porque não é necessariamente somente uma deficiência do Yin renal, em que essa água falta, seca a madeira, essa madeira não circula porque ela está seca, e aí eu tenho hiperatividade do Yang com calor, agitação no alto com esses processos estressores, e aí eu puxo a fala da Dari, porque dentro do método Reinvente, gente, é tudo colado, tá? A gente pode até optar em não utilizar uma intervenção ou outra, no entanto, todas estão acopladas. Então, quando eu penso em uma estase de circulação sanguínea por deficiência do Yin, que está relacionado com hábitos de vida, por uma vida de estresse, por uma informação de estresse, de refluxo e outras questões que ela colocou, e do uso do álcool, né, que é a questão do vício, eu penso em situações, eu já penso logo em Beet, que é uma essência floral que trabalha em estase do fígado, que é uma essência floral que é muito sensível ao meridiano do fígado e que que promove a livre circulação do Qi. Mas essa é uma visão muito rasa, porque eu estou vendo só a questão física, o manifesto físico. Qual que é a causa disso? O uso do álcool, por que essa pessoa usa o álcool de forma repetida? Por que essa tromboflebite se repetiu? Então, a gente vê questões em repetição. E aí, por isso, existe uma essência floral muito interessante que trabalha os processos repetitivos que me informam sobre uma deficiência do Qi do baço e uma deficiência do Yin, que é Chestnut Bud. Então, na sinergia floral dele, eu colocaria Beet como uma questão direta da tromboflebite, porque Beet também, ao fazer o livre fluxo do Qi, ele também trata o calor, ele desestagna o fígado, né? Promove a diminuição dessa hiperatividade do yang do fígado. Então, Beet e Chestnut Bud seriam excelentes para ele. Não só por isso, mas se ele usa de bebida alcoólica para esconder alguma coisa, como a Dara colocou, essa pessoa ela tá se segurando num hábito vicioso porque ela está querendo se ancorar em algo que dá conforto. Geralmente, pessoas que abusam de álcool ou de outras coisas como tabaco e outras questões podem aparentar uma alegria aparente e aí a agrimonia entra como uma essência importante, porque ela também tem afinidade com o meridiano do coração, fazendo a analogia com o diagnóstico da medicina chinesa. Então, eu colocaria Beet, Chestnut Bud, colocaria Agramony, porém, essa agitação mental pode ser bem tratada com White Chestnut também, que é uma essência que clareia a mente e que ancora o Shen, ajudando esse paciente a ancorar o Shen. Além disso, eu pensaria muito em Rock Water também, porque Rock Water é a própria água de pedra, é a própria água de nascente, que vai também favorecer aí os quadros de deficiência que ele tem, principalmente a deficiência do rim renal. O quadro me informa, de fato, eu concordo com ela coloca até isso lá no caso, né? Tem pouca água.
tem pouca água porque ele está num ritmo de vida em função das crenças dele que estão desgastando o rim do rim, principalmente. Então, são hábitos em repetição e são hábitos de vida ruins que vão explicar esses manifestos físicos todos. Então, nessa sinergia floral, eu colocaria essas essências florais numa visão bem pontuada aí na queixa que ela colocou. No entanto, se eu penso em trauma, por exemplo, eu posso pensar em Star of Bethlehem, também, que trata muitos traumas, né? Que aí a gente já vai bem mais na raiz, mas a gente teria que investigar mais, de fato, o que seria a história desse paciente, qual a história que ele conta, né? A Nicole aqui está falando assim, já ouvi falar em Rescue para todos os vícios. Rescue Remedy não é uma fórmula, um frasco, né? Que na verdade Rescue Remedy é uma fórmula secreta de Dr. Eduardo Bach. A gente sabe quais são as essências que estão ali, mas a gente não sabe quais são as quantidades. E é um frasco, é uma sinergia já pronta, que vem de pronta, que eu acho que todo mundo deveria ter em casa, mas ela não é uma fórmula de tratamento. Ela é uma fórmula de emergência, é uma fórmula de uso situacional. Então, é errado a gente achar que o Rescue Remedy trata tudo e que ele substitui todas as outras formas de raciocínio no atendimento do paciente. Então, é importante ter Rescue Remedy em casa? Mas em situações de emergência e em usos não tão prolongados. Porque quando eu preciso de um tratamento, esse caso é um caso que me fala absolutamente de uma necessidade de acompanhamento, e nem de talvez de curto prazo, porque, né, enfim, são questões que se repetem, eu não utilizaria o Rescue assim como um protocolinho, como se fosse uma receita de bolo para todos os vícios, não, sabe? Eu iria tentar identificar mesmo, conforme a gente aplica no método, a investigação minuciosa sobre o porquê desse vício, qual é o vício, o que envolve o vício, como que esse indivíduo se comporta com relação a isso, enfim, quais são as necessidades dele. Pronto, então, a contribuição da terapia floral para esse caso seria essa. Lembrando que o aluno Reinvente, ele aprende do zero, né, gente? A indicar floral. E nenhum Aprende outro curso, isso. e nenhum outro curso também ensina a associação com o diagnóstico da medicina chinesa. Aprende também a questão da aromaterapia, né, com relação à diluição desses óleos, como oferecer esse óleo para o paciente, se vai ser um óleo usando um inalador pessoal, se vai ser um óleo usando um borrifador, né, pessoal, pode ser também no difusor, pode ser em forma de massagem. Então, qual é a melhor, né, a melhor forma para usar o óleo essencial? Também teve alguém que perguntou aqui. Marca de óleo essencial, eu não vou dizer exatamente quais são, mas tem muitas marcas boas aí no mercado. A gente precisa saber como identificar isso, no curso a gente também aprende. E tem uma pessoa perguntando aqui também de que forma poderia dar, de que forma eu indicaria, né, o óleo. Eu indicaria esse óleo na forma de inalador pessoal, com o Sniff. Essa seria a forma mais indicada, porque homem... Dependendo do paciente, normalmente os homens eles têm mais dificuldade de aceitar óleo para massagem, para essas coisas. Se a gente fica mandando passar muita coisa, eles não passam, não usam. Então, o inalador é mais fácil, mais prático. Eu digo o horário que vai fazer e aí fica mais... Eles conseguem fazer de uma forma melhor. Isso aí. Então, vejam que são muitas possibilidades, né, de você fazer um atendimento que integre as diversas técnicas, e aí pode parecer muita coisa, mas quando você tem um método, você vai saber como dar início, que técnica usar primeiro, se usa mais de uma na mesma sessão, enfim. Tudo isso que a gente ensina lá no curso, e totalmente possível de forma online, né? E aí, para complementar tudo isso que já veio até aqui, essa riqueza de informações e de técnicas, a gente tem a possibilidade de ir além. Porque vocês sabem que às vezes a gente faz aquele tratamento, você tenta muitas coisas ali, aplica seu conhecimento, mas o paciente não desenvolve, não traz aquele resultado que você espera, e a gente às vezes se frustra com isso até, né? Então, poxa, estou fazendo tudo o que é possível, certinho, e não está rolando. E muitas vezes, gente, isso acontece porque existe ali uma travinha mental, vamos chamar assim, um bloqueio mental que impede que os estímulos que estão sendo dados circulem de forma adequada, trazendo harmonia e equilíbrio. A mente, ela manda muito no corpo. Cada pensamento, cada sentimento, imediatamente
gera um comando, gera um pulso que vai para todas as células e a partir disso elas se comportam de determinada maneira. Então, muitas vezes, quando existe trauma, e quando a gente sabe que existe trauma, casos assim que se repete, a queixa se repete, se repete, se repete. Você vê um fígado muito. Tá dando um pouquinho de eco, né? Não, tá ótimo. Não, Tá? tá ótimo. Por exemplo, quando você vê ali um fígado muito estagnado também, além de, claro, esse circuito aí de deficiência de água, excesso de fogo, estagnação ali, gerando essa estagnação na madeira, muitas vezes tem um trauma emocional. A gente sabe que traumas emocionais geram estados de Estagnação do fígado. tio. Então, nesses casos, a reprogramação mental vai ser muito interessante. Eu vou comentar um pouquinho aqui como que a gente faria. Então, dentro do diagnóstico, a gente também costuma usar bastante o interrogatório, né? O máximo de perguntas detalhadas para que a pessoa possa descrever o que ela vem sentindo, quando começou. E essa pergunta é fundamental quando a gente quer dar uma desbloqueada na mente. Quando aquela queixa começou, o que a pessoa estava sentindo naquela época? O que ela estava vivendo? O que marcou, assim, que mexeu naquela época? Você veja que nesse caso que a gente está analisando hoje, a queixa se repete dali a algum tempo. Então é interessante saber quando se repetiu, de novo, o que é que estava sentindo, o que estava vivendo. E muito provavelmente a gente vai identificar que algo se repetiu também na vida da pessoa. Então, ou uma situação que ela viveu lá no passado, quando houve a primeira queixa, vai se repetir aqui na frente, ou não é a mesma situação, mas é um sentimento parecido que foi acionado. Às vezes uma outra situação que aciona um sentimento parecido. Então, essa repetição vai indicando ali a causa, a base de qual é esse trauma ou esse bloqueiozinho que existe. Aí existem algumas formas diferentes de se você fazer um desbloqueio, que é a reprogramação mental. Uma delas, bastante interessante, é com os cristais radiofônicos, aquele mesmo que se utiliza, as pessoas gostam de utilizar na auriculoterapia, mas utilizado pelo corpo todo de uma forma a partir de uma técnica específica. Existem também as afirmações, que são uma forma de você direcionar a mente, de você dar ali um comando mental, que pode ser utilizado também para ajudar a limpar essas memórias, criar um novo padrão de comportamento que vai gerar um novo padrão de sentimento que vai mexer com todo o fluxo dos meridianos. Afinal, a gente sabe que cada meridiano tem aí uma emoção associada, né? Então, nesse caso, por exemplo, a gente está trabalhando ali no eixo do medo, e também passando, se a gente considerar o elemento terra no centro dos 5 elementos, né? A gente está nesse eixo aí, medo, excesso de preocupação, disparando aí uma grande ansiedade e bloqueando tudo, né? Então é interessante perceber isso, porque a partir de então dá para você aplicar as técnicas. É que as técnicas são bem específicas, não dá para explicar agora. A gente não tem esse tempo aqui de explicar, até porque no curso isso leva algumas aulas, né? Mas é interessante saber que existe essa possibilidade e essa é uma técnica que vai muito bem no atendimento online. Ela funciona muito bem e ajuda a gerar um desbloqueio muito rápido. Então, quando você consegue ativar através da reprogramação do desbloqueio, aí tudo que você aplicar em seguida, o floral, aromaterapia, dietoterapia, você vai conseguir um resultado mais expressivo e muito mais rápido. E uma outra técnica que eu gosto bastante também, e que a gente ensina lá no curso do Reinvente, é a respiração. A respiração, ela é, sim, parte da medicina chinesa, muito pouco utilizada aqui no Ocidente e muito utilizada lá no Oriente, através das práticas respiratórias. E eu costumo dizer assim, lá a gente tem Qigong, Liangkung, Tai Chi, uma série de práticas que são muito utilizadas para realmente ter esse benefício da respiração, que de fato também ajuda a movimentar muito dentro do organismo. E que aqui não funciona, porque a gente não tem a cultura, então é difícil você pedir para o seu paciente fazer uma prática dessas, né? Vai ser difícil até dele encontrar onde fazer. Mas a gente pode adaptar e continuar usando esse benefício através da respiração guiada. É quando você, terapeuta, vai conduzir o paciente através da respiração para direcionar o fluxo do Qi
de acordo com o objetivo. É possível fazer isso. Porque aonde a mente está, a energia está. E aonde a energia está, o sangue está. E aí a gente consegue fazer, por exemplo, um desbloqueio, quando existe aí essa estagnação, é possível fazer com um direcionamento específico, o desbloqueio do TI. E aí a gente está falando nesse paciente ele já teve refluxo, não é? Então você veja que existe aqui uma estagnação que pode ser desfeita, assim, não vou dizer que vai desfazer totalmente, mas dá para começar a movimentar através da respiração, por exemplo. É possível fazer uma respiração para fazer descer o excesso que está no dial superior, descer para se distribuir de forma mais harmoniosa todo o organismo. E aí isso tudo de forma conduzida. Os pacientes costumam gostar muito, porque além de tudo, além de ter o benefício realmente que a gente está querendo da harmonização do fluxo, você tem uma sensação de bem-estar muito grande. O paciente ali naquele exato momento já sente mais leveza, a mente já relaxa um pouco, o corpo relaxa bastante, vem aquela sensação realmente prazerosa de relaxamento, de bem-estar. Então eles costumam gostar muito. E é algo que dá para fazer no teleatendimento e também no consultório, associando ali com as agulhas, ajuda muito a circular o TIT e ter um resultado ainda mais expressivo. Então, dessa forma, a gente fecha aí o método Reinvente-se com essa variedade de técnicas que podem ser aplicadas, baseado na visão da medicina chinesa, de forma integrada ou organizá-la a cada sessão, o que é que você vai usar de acordo com a necessidade. Acho que deu para ter uma ideia das infinitas possibilidades que tem só para tratar esse caso específico. Uma coisa que eu acho bastante importante falar da respiração guiada e da reprogramação mental. Bom, gente, eu sou apaixonada por esse trabalho da Roberta, que ela trouxe, me apresentou e hoje eu aplico no meu consultório, assim, com muito resultado positivo. É que mesmo no online, o paciente tem essa sensação de ter saído da maca. Porque quando ele termina a respiração, ele está leve, ele está com aquela sensação de que fez acupuntura, sabe? Que é o que a gente fica pensando, mas no online ele vai sentir essa satisfação? Ele vai sentir essa satisfação e eles relatam essa satisfação. Porque você consegue trazer, além de trazer todo esse caminho, né? Mostrar para ele qual que é o caminho que ele deve percorrer para encontrar a saúde. Você ainda traz um benefício imediato durante a sua sessão, que é promover esse bem-estar na hora. Ele vai sair de lá muito bem. Então, gente, é uma união, é a união desses poderes aqui da medicina chinesa. É fantástico, né? A gente não vai conseguir ter um resultado diferente do que senão a melhora e a harmonização do nosso paciente, que é o nosso interesse maior, né? Exatamente. E isso marca muito, né? Porque quando você tem uma sensação fisiológica que te gera bem-estar, isso marca ao paciente. Ele fica com aquela sensação de quero mais disso, né? Até porque é uma sensação que muitas vezes, aliás, né? Eu até pensando nesse caso desse paciente, ele busca muito a bebida alcoólica, né? Como forma aí de provavelmente ter um relaxamento, como uma forma provavelmente de ter um alívio daquela mente que está ali pilhada, cheia de pensamentos. E de repente ele vai descobrir que através da respiração, que está com ele o tempo todo, onde quer que ele esteja, sem gerar nenhum efeito colateral negativo, só coisas boas, ele pode conseguir algo muito semelhante. Aliás, me fez lembrar aqui, gente, de uma vez uma paciente, achei tão engraçado, a gente fez a respiração e ela se sentiu tão bem, um negócio que mexeu tanto com ela, que ela falou, nossa, parece que eu usei uma droga, assim, sabe? Acho que ela já tinha tido experiências, né, com isso. Então, para ela, foi tão forte essa sensação de bem-estar, de relaxamento, de não sei o que ela associou até isso, ao uso de algo que, sem dúvida, geraria muitos malefícios para o corpo, que pode ser algo parecido com uma pessoa dessa, que já tem aí um hábito do álcool, e de repente ele pode descobrir outros caminhos que levem esse alívio mental, imediato, físico, sem precisar sofrer com o problema do álcool, né? Eu tenho um paciente que é assim também. Depois que a gente começou, né? Ele era meu paciente do presencial e a gente veio para o atendimento online, né? E aí, todas as vezes... E ele era o fã das ventosas, ele adora, porque ele tem muita tensão muscular, né? Muita mesmo, muito ansioso, extremamente ansioso.
E aí, quando a gente começou a conversar e eu, né, falar sobre o atendimento online, que eu fiz no final da sessão a respiração guiada, agora acabou, minha filha. Todas as vezes ele fala, hoje vai ter respiração? Toda sessão ele me pergunta se vai ter respiração. Eu vai, no final a gente vai fazer a respiração. Eles amam e é incrível, gente. Essa técnica que a Roberta ensina, ela é inacreditável, um negócio incrível. E aí eu associo isso muitas vezes com a aromaterapia. E aí quando eles já estão lá, né, com o óleozinho essencial deles, da forma como eu orientei, e aí a gente faz essa inalação, né? Eu ensino para eles como fazer. Nossa, o resultado é assim hipnotizante. É um negócio incrível. É incrível. Que fantástico, né? Eu Muito bom. acredito até que tudo que a gente falou aqui fez sentido para a dona do caso, porque ela pergunta assim, ó, uma dúvida que me pega sempre. Quando o paciente está com tromboflebite e toma anticoagulante, eu poderia estar usando acupuntura? As agulhas em si? Então, olha como que, quando a gente tem dentro do nosso portfólio outras intervenções, que não é só o agulhamento, quando surge a dúvida do uso ou não de agulhas, que aí a gente deveria pensar assim, qual que é a dose do anticoagulante, qual o tempo que essa pessoa está usando, como que está o RNI dela, mas será que a gente vai ter essas informações para tomar a decisão? Se você fosse usar agulha, você ia usar quantas? Ou qual o calibre da sua agulha? Talvez, se você não utilizasse tantos pontos, nem uma agulha tão grossa, talvez não Isso. iria promover nenhum tipo de problema aí para essa pessoa no sentido de sangramento, né? Mas se a sua dúvida está muito grande, por que não abandonar ali o uso das agulhas por um momento e utilizar de outras técnicas para resolver os problemas energéticos dele, né? Então a gente percebe que quando a gente tem dentro da nossa possibilidade terapêutica outras aplicações que na verdade nem são alternativas, elas são integrativas mesmo, porque elas se integram, não no sentido de opção, né? Ah, eu agora vou usar isso, mas eu tenho isso. Não, talvez, ok, se for isso também, não tem problema, mas a integração desses saberes que tem uma base no ancoramento do diagnóstico energético é, sem dúvida, uma situação aliviante, né? Para você, terapeuta, para nós aqui, que podemos atender com ou sem agulhas, né? Com É certeza. verdade. Isso nessa fase de pandemia se mostra relevante, né? Porque, de novo, infelizmente, um ano depois a gente está no mesmo assunto, que é essa questão de os consultórios terem que fechar, ou por imposição, ou por medo de contaminação, enfim. E aí, a gente cai de novo nessa questão, como continuar ajudando o paciente, como continuar tendo uma renda, exercendo a sua profissão. E esse é um caminho. O teleatendimento em medicina chinesa é uma realidade, é uma possibilidade. Após um ano, a gente tem aí centenas de alunos para comprovar que isso é possível. E para isso é necessário realmente um aperfeiçoamento nas técnicas da medicina chinesa, além das agulhas, e também integrar com outras técnicas que casam super bem para trazer resultado efetivo, porque também atender sem ter resultado não é o que ninguém quer. Então, para ter resultado efetivo, esse é um caminho sem volta. Sem volta porque a gente vê também após esse um ano, eu acho que vocês também têm esses casos, de pacientes que passaram a fazer o atendimento online e que permaneceram por opção. Seja por qual motivo for, continuam preferindo no online do que presencial. E que se voltarem para o presencial, está tudo bem. Você continua tendo um atendimento de excelência e completo, que é o que a gente ouve dos nossos alunos quando os pacientes chegam e dizem: ah, eu achei que era só acupuntura. Nossa, é muito mais do que isso, né? Então, você surpreende o paciente. Aí você começa outra questão importante, que é um trabalho de marketing do seu paciente. Não marketing aquele preconceito, né? Uma palavra negativa, mas ele de uma forma positiva, que é levar muito mais para o paciente. É deixar ele saber que isso existe, porque a maioria não sabe que isso existe, mal conhece a acupuntura, que dirá essas outras possibilidades. Então, quando você traz isso, ele se sente muito grato a você, porque você trouxe aí
uma diversidade de possibilidades, inclusive prazerosas, para que ele possa continuar se cuidando no dia a dia. E isso reverte o quê? Indicações para você, encher o seu consultório. Porque você fez um atendimento que vai muito além da acupuntura, que é um atendimento de excelência super completo. E essa visão, né, começar a olhar para a profissão de uma forma bem empreendedora, é um ponto que a gente também destaca lá no curso e compartilha bastante entre todos os participantes, né, na nossa comunidade, porque é necessário a gente ter esse olhar também, se a gente quiser ajudar cada vez mais pessoas e quiser crescer profissionalmente. A gente tem que, inclusive, expandir a nossa mentalidade. Isso dá assunto para uma outra live, inclusive. Só rapidamente passando para a gente entender a importância do teleatendimento, de juntar tudo isso, né? É verdade, o teleatendimento, ele não deixa nada a desejar do atendimento presencial. Aliás, eu acredito que é um atendimento, inclusive, até mais completo, porque você tem mais tempo de ouvir o paciente, é aquele paciente naquele momento, só você e ele ali. Você podendo ouvir mais, ser mais empática, né, aplicar mais técnicas, indicar mais tratamentos de forma diferente, que não só agulha, que às vezes a gente no consultório não tem tempo de fazer esse tipo de avaliação e de fazer, né, essa indicação. Então, é um atendimento que agrega muito valor e isso vai com certeza se reverter na questão financeira também. Porque às vezes a gente fica, nossa, mas será que um atendimento online eu cobro quanto, eu cobro menos? É diferente do atendimento presencial, o atendimento presencial vale mais? Não, isso é uma crença que a gente tem. Olha o tempo que você tem diante de um paciente, mesmo que seja por meio da telinha, o tempo que você disponibiliza para ele, né? O tempo que ele te tem ali, com tantas técnicas que você pode acrescentar e o quanto você pode ajudar esse paciente. Porque a gente tem que lembrar que a questão da conversa, a questão emocional que a gente tem ali, esse vínculo que a gente faz com o paciente, também é terapêutico. E isso é muito importante, é o que fica de peso ali, né? A gente poder conversar com ele. E vai reverter, como a gente falou, na questão do valor da sua sessão. Então, seja ela presencial ou online, olha o quanto você está agregando, olha o quanto você está entregando, né? É o que a Clébia está dizendo aqui no comentário dela. Gente, a Clébia é aluna master nossa, ela é médica, especialista em enxaqueca. E ela fala assim, ó, quando há um raciocínio coerente dentro do diagnóstico energético e uma conexão empática, isso que a Adélia acabou de falar, verdadeira, é possível ajudar muitas pessoas mesmo de forma remota com essas técnicas integrativas, né? Então, a Clébia é uma grande referência aí, como aluna master hoje, que entendeu esse propósito e aplica, né? Ela atende até pacientes fora do Brasil, que eu já sei. É isso aí. Exatamente isso. Então, pensando nisso, nós do Reinvente resolvemos montar aí uma semana inteira dedicada com aulas para que você se sinta pronto e preparado para também aplicar isso no seu consultório. É a Semana Medicina Chinesa Além das Agulhas, que vai acontecer entre os dias 5 e 8 de abril. Mas para participar, vocês precisam estar inscritos. E para se inscrever, vai lá na bio do Reinvente e clica lá em Semana Medicina Chinesa Além das Agulhas e se inscreva para participar dessa semana. Gente, eu prometo que vocês vão sair transformadas depois dessas aulas que a gente oferece lá. Vou colocar aqui o Insta do Reinvente para que vocês possam entrar lá e conferir. Além de todo o conteúdo que é disponibilizado lá no Insta do Reinvente, são posts diários em que a gente entrega muito do que a gente já pratica dentro dos cursos, né? Que o Reinvente, ele veio mesmo para trazer a possibilidade da gente encontrar um caminho novo na medicina chinesa, um caminho muito mais amplo, praticando medicina chinesa como ela foi descrita, né? Que sempre foi descrita como uma prática que tinha N possibilidades, né? São entre 12 e 14 possibilidades dentro da medicina chinesa e a gente focada aqui só na acupuntura. A acupuntura é um braço. A gente teve gente que falou aqui sobre fórmula magistral, tem gente que fala sobre turiná, sobre shiatsu, sobre a respiração, as práticas respiratórias, a dietoterapia, a gente tem aromaterapia, florais. Então, assim, tem um universo para explorar para a gente ficar só focada em uma ação. A gente tem muito mais para fazer pelo nosso paciente e assim aplicar a medicina chinesa como ela foi ensinada, que era a gente entregar o máximo de possibilidades
para que o nosso paciente consiga melhorar. Não é uma coisa ou outra, é tudo mesmo, né? Isso. Exatamente. E a indicação do que o que o paciente vai usar, alguém perguntou aqui, né? Eu tenho conhecimento de várias técnicas, mas eu nunca sei qual delas utilizar. Então, isso vai também dessa empatia, né? De você conseguir entender o que vai ser mais importante para o seu paciente naquele momento. Então, tudo isso dentro do curso, dentro dessa semana, a gente também traz estudos de casos, a gente mostra para vocês como é a aplicabilidade, igual a gente fez aqui de um jeito bem sucinto, mas lá a gente traz a língua, a gente traz, né, como a gente desenvolve o raciocínio todo. Então, vai ser uma semana incrível. Eu acho que vocês não podem ficar fora dessa. Exatamente. E aí, enquanto não chega o dia 5, que é quando começa a Semana Medicina Chinesa Além das Agulhas, a gente vai fazendo um esquenta por aqui, com esses encontros, essas lives. A gente fez semana passada, hoje teve de novo. Vamos fazer semana que vem. E aí você pode também sugerir no Instagram do Reinvente o que você gostaria de ver aqui. Se você quer ver mais casos clínicos, se você quer ver mais sobre empreendedorismo, marketing, se você quer saber como calcular o valor da consulta, Isso. de que forma fazer isso de uma maneira equilibrada, né, e que seja bem aceita pelo paciente, ou até sugerir outros temas também. A gente quer muito ter essa inter-relação aqui com vocês. E lá no grupo também do Telegram, a gente tem um grupo do Telegram, uma comunidade com mais de 1000 profissionais da medicina chinesa, onde você pode entrar também e aí participar por lá, sugerindo temas, enfim. Vamos trocar aqui, porque um dos objetivos também é esse, é fortalecer essa nossa área, essa nossa profissão. E isso acontece, esse crescimento acontece, sem dúvida, muito a partir da troca, né? Do compartilhar. Então, participem aí para a gente saber o interesse de vocês. Já tem aqui, ó, a Drica pediu empreendedorismo. Opa, legal. Já temos Esse sugestão de live. A gente ama é esse um tema tema. massa. É um tema que a gente conversa o tempo inteiro, né? Principalmente com os nossos alunos ali, o Telegram é bombando. E olha, gente, é incrível como o desenvolvimento profissional, assim, que a gente vê, né, dos nossos alunos é incrível. Esse tempo de pandemia, a gente vendo o pessoal crescer, a agenda lotar, conseguindo atender online, sabe? Nossa, o pessoal se expandindo, tá? Uma coisa assim incrível. Incrível mesmo. É lindo de ver. Só vocês entrando para ver. E é por estar Entrem no grupo do Telegram. Essa é a grande vantagem da comunidade, é a grande vantagem do grupo. Porque muitas vezes a Aline fala muito isso, vou parafrasear ela aqui, que a gente costuma andar muito sozinho como praticante de medicina chinesa. E quando você conta com o apoio de pessoas que estão vibrando ali na mesma faixa de ideias, de pensamentos, de mentalidade, a tendência é que você repita o que as outras pessoas fazem e você acaba crescendo também. Então, essa ideia da comunidade, como a Dari falou, que é onde tudo acontece, né? Os nossos grupos de alunos, inclusive grupos de ex-alunos, também contam aí com o nosso auxílio e entre as pessoas também. As pessoas também se ajudam muito. Então, é um ajudando o outro. E uma coisa... E acontece isso aqui que o Luiz está falando, o networking. Porque as pessoas fazem parcerias entre elas, dentro dos grupos, promovem o produto de um e dão força um para o outro, aumentam a sua rede e, olha, a coisa chega num mar de infinitas possibilidades da mesma forma, né? E quantas vezes você já não se sentiu coagido quando você foi perguntar num grupo sobre alguma coisa que às vezes era básica, às vezes não era? E alguém já te responde assim, cadê a língua, cadê o pulso, cadê o diagnóstico energético, cadê... Qual é o diagnóstico? Se eu soubesse, eu não perguntava, não é? Lá no Reinvente não tem isso, gente. É acolhimento, ninguém vai ficar te respondendo assim, com essas, né, te devolvendo perguntas. Então, assim, o que a gente tá lá é mesmo para apoiar uns aos outros e não para fazer críticas, para minimizar o conhecimento de um ou de outro. A gente tá para somar, porque eu aprendo demais nos grupos. Eu aprendo demais com os alunos. Também. E eu entrego ali tudo que eu tiver para entregar. Então, eu acho que essa troca, ela fortalece a medicina chinesa como um todo. Porque
Onde tem amor, onde tem carinho, onde tem empatia, onde tem esse cuidado com o outro, com certeza a gente vai ver progresso, vai ver melhora nos nossos consultórios, no nosso financeiro, no nosso conhecimento. Então, assim, é uma coisa fantástica. O Reinvente é o fermento do bolo que faltava na sua carreira. É isso mesmo, gente. E como a gente vê grandes amizades saindo do grupo. Pessoas de estados diferentes, assim como nós, né? Pessoas de estados diferentes, super amigas, super alinhadas, uma apoiando a outra, as pessoas se indicando, inclusive, dentro do grupo. Ai, tô com a paciente indo para São Paulo, alguém pode atender. Gente, isso é muito legal mesmo. Alguém pode atender, olha, eu não tô conseguindo atender no online, alguém tem como atender essa paciente, eu tô com a agenda cheia. Alguém pode atender? Então, eu mesma já indiquei vários para alunos nossos. Então, muito legal isso. É daí para cima. Então, gente, é fantástico. A gente cresce junto, né? Ó, a Priscila Carvalho e tudo errado. O OFS Terapias, eles estão perguntando aqui do curso, né? Se dá para adquirir, se dá para se inscrever. Nesse momento, a gente não está com as vagas abertas. O curso está fechado nesse momento, né? As inscrições estão fechadas. Mas sim, a gente vai abrir em breve. Então, vai acompanhando aqui que a gente vai avisar. A gente não abre toda hora. Por quê? Porque nós acompanhamos os alunos durante o curso. Não é um curso que você compra e vai sair fazendo sozinho e vai ficar esquecido. Não. Tem o nosso acompanhamento de nós 4 durante todo o curso. É um curso para você colocar em prática, aprender e já praticar. Você vai praticar enquanto está fazendo o curso e vai, inclusive, ter novos pacientes enquanto está fazendo o curso. Por isso, as vagas não ficam abertas o tempo todo. A gente abre as turmas em momentos específicos. E a gente agora, até a gente abrir mais para frente, mas vendo a necessidade que as pessoas estão tendo de poder continuar trabalhando durante a pandemia, nós vamos abrir sim antes, provavelmente ainda em abril, mas vão acompanhando aqui que a gente vai avisar certinho a data e também lá no grupo do Telegram, onde a gente avisa tudo em primeira mão, tá? Então, acompanha aí, Priscila, OFS Terapias, que a gente avisa assim. Bom? Está mais perto do que longe. E resolvemos atender também, porque a gente estava com uma listinha de espera já bem grande. Então, a gente resolveu abrir. Exatamente. E para não ficar com esse pessoal aí represado, esperando, a gente resolveu abrir agora, que não era nem ideia nossa, era abrir mais pra frente, mas tá tudo bem. A gente vai, atendendo a pedidos, a gente resolveu abrir um pouquinho antes. É isso mesmo, gente. Então, mandem as sugestões do que vocês querem ver por aqui, para a gente poder ir abordando ao longo desse esquenta da Semana Medicina Chinesa Além das Agulhas, que começa dia 5 de abril. E lembrando que, para participar, tem que se inscrever. As vagas são limitadas. Então, agora que vai acabar a live, você já vai lá na bio, acessa, clica lá, se inscreve. A inscrição é gratuita, porém as vagas são limitadas. Então, vai lá se inscrever para participar da Semana Medicina Chinesa Além das Agulhas. A gente vai ter lá uma sequência de aulas, vai dar para aprender muita coisa legal. Realmente, você vai sair já com uma bagagem super bacana e vai poder fazer parte também dos nossos grupos de WhatsApp, de Telegram, para ir acompanhando também, tá bom? Prazer estar aqui com vocês, meninas. Super beijo. Meninas, boa noite. Beijo, gente. Obrigada a vocês todos que estiveram aí presentes. Compartilhem essa live aí com quem vocês acham que é importante, porque eu acho que tem muito conteúdo legal aqui e você pode compartilhar. Manda o aviãozinho aí para os seus amigos, para gente que precisa assistir isso aqui para poder deslanchar e abrir a mente com a medicina chinesa. Beijo. Essa live ela vai ficar salva no YouTube do Reinvente-se, então vocês vão poder acessar lá a hora que vocês quiserem assistir, reassistir, pegar ideias aqui de como que a gente atende para transpor aí para os casos de vocês também. Excelente. Tchauzinho. Beijo, boa semana.